Provérbios capítulo 2. Vamos meditar em todo esse versículo, todo esse capítulo, essa noite, até o capítulo 22, versículo 22. Mas nessa primeira leitura ficaremos até o versículo 5. Provérbios 2, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram os tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai amado e bendito, te louvamos, Deus, pelo privilégio de reunirmos na Tua presença, de adorarmos ao Senhor, de cultuarmos como fizemos pela manhã, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui conosco essa noite, daqueles que nos visitam também, que o Senhor fale aos nossos corações e que possamos crescer em sabedoria, em graça e no conhecimento do Senhor e dos Teus propósitos para nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vou pedir uma ajuda a Sara para nos contar uma história como introdução dessa mensagem. Boa noite. Hoje eu vou contar para vocês a história emocionante de uma menina galesa chamada Mary Jones. Ela que inspirou o surgimento do movimento das sociedades bíblicas em todo o mundo. Mary Jones viveu há mais de 200 anos no país de Gales, Reino Unido. De uma família muito pobre, ela morava com os pais numa pequena propriedade rural. E com apenas 9 anos de idade, quando ela foi alfabetizada, Mary estabeleceu uma meta para si mesma: ter uma Bíblia que fosse sua e estivesse na sua língua, galês, para ler quando ela quisesse. Nessa época, ter uma Bíblia era um verdadeiro desafio. Os livros eram muito caros e raros. Apesar da dificuldade, Mary Jones não desistiu. Durante 6 anos, trabalhou duro para reunir a quantidade necessária. E aos 15 anos, juntou o suficiente para comprar a Bíblia que tanto queria. Porém, mais um obstáculo se colocou à sua frente. 40 quilômetros que teriam que ser percorridos a pé até a cidade mais próxima, onde ela poderia adquirir o seu exemplar. Foi uma jornada solitária, exaustiva e arriscada, mas bem-sucedida. A história dessa obstinada menina inspirou a criação da primeira sociedade bíblica do mundo, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, fundada em 1804 em Londres, por um grupo de líderes cristãos. Foi constituída com o objetivo de tornar a Bíblia Sagrada um livro acessível a todos os segmentos da população. Hoje, são 145 sociedades bíblicas atuantes, em mais de 200 países e territórios, com a missão de difundir as Escrituras Sagradas entre todos os povos do mundo. Obrigado, Sara. Se você tem uma Bíblia como a minha, que tem um símbolozinho assim, se você prestar atenção, uma Bíblia aberta, parece uma pessoa lenta, escrito SBB. Se a sua Bíblia é Nova Almeida Atualizada, ou Nova Revista Almeida Revista Atualizada, ou alguma da família Almeida, ela possivelmente foi publicada. Se foi Nova Almeida Atualizada e Almeida Ara, Almeida Revisada, Revista Atualizada, é da SBB com certeza. Então essa história tem a ver com o que literalmente está nas suas mãos se você tem uma Bíblia igual a minha. E por que é muito interessante essa história? E a Úrsula até comentava comigo que ela quer fazer uma leitura conjunta com as crianças a partir de um livreto que tem contando a história dessa jovem, ainda criança, Mary Jones, que ia à igreja, mas não entendia os sermões. Naquela época, as crianças ficavam em todo o culto. Era algo normal. A escolinha que veio depois e algo que abençoa as nossas crianças, mas às vezes as pessoas ficam um pouco cristalizando coisas que surgiram depois. As crianças ficavam no culto e ela tinha dificuldade de entender os sermões e ela queria ter uma Bíblia para ela. E nessa época, nos anos de 1800, era muito caro, muito difícil. E ela fez toda essa empreitada, trabalhou por 6 anos, andou a pé 40 quilômetros. 40 quilômetros, você tem uma ideia,
é daqui a São João de Meriti. Quem já foi a São João de Meriti? Se você quiser ter mais uma ideia, se você pegar a linha amarela toda, linha vermelha toda, no final da linha vermelha que deságua na Dutra, ali é São João de Meriti. Então imagina você saindo daqui, Cris, andando até ali a freguesia, subindo a linha amarela, andando a linha amarela inteira, andando a linha vermelha inteira, foi o que a Mary Jones andou para alcançar uma Bíblia. E ela teve a frustração de não ter a sua Bíblia, porque a Bíblia estava prometida a outra pessoa, mas o pastor se compadeceu dela e ela voltou com grande alegria. E dessa história tocante e verdadeira, nasceu a primeira sociedade bíblica, a Sociedade Bíblica Britânica, e tantas outras como a do Brasil, que nos abençoam até hoje. Mas por que conta essa história de Mary Jones nessa noite? Porque Mary Jones é um bom exemplo de alguém que busca com muito afinco alguma coisa que quer, ou que buscou com muito afinco, com muita gana, com muita vontade, algo que era muito caro para ela, algo que ela queria muito. Mary Jones queria muito uma Bíblia. Hoje isso para a gente pode parecer um pouco estranho, porque você tem Bíblia no celular, muitos têm vários exemplares da Bíblia, e se você quiser adquirir uma Bíblia, você pode pegar um ônibus aqui na porta, não precisa ir andando, e por uns 25 quilômetros você chega na Sociedade Bíblica do Brasil, ali na rua Buenos Aires, 135, e você tem uma miríade de tipos de Bíblia, de traduções para você adquirir. Pode soar um pouco estranho, mas essa era a realidade de Mary Jones, e ela buscou com muita vontade até adquirir a sua Bíblia própria. Mas por que eu usei esse exemplo? Porque o texto que temos aqui diante de nós, de Provérbios 2, fala de uma busca muito intensa. Eu falei de manhã sobre Provérbios capítulo 1 e falei que a gente adentrou nessa jornada pelo livro de Provérbios, no qual eu falarei nos cultos da noite e alguns cultos pela manhã também. E eu passei no grupo dos pais um estímulo aos pais trabalharem com as crianças ao longo da semana, mas não só os pais, na sua devocionalidade, no seu culto pessoal, na sua vida devocional, ou no seu culto em família, você casal, você que mora com um parente, com uma irmã, com uma prima, fica a sugestão de você pegar e ler Provérbios na sua casa, de repente usar as divisões que eu tenho usado na pregação para você meditar juntos. E de manhã eu falei essa mensagem introdutória sobre Provérbios 1, se você não esteve de manhã, alguns irmãos estiveram aqui pela manhã também, mas se você não esteve, a gente vai disponibilizar a gravação, sugiro que você ouça depois. E aqui à noite, a gente vai ver algo muito interessante. Logo no segundo capítulo de Provérbios, vemos uma busca. Assim como Mary Jones tinha uma busca muito intensa para alcançar a Bíblia que ela tanto queria, e Deus, por graça, fez com que ela conseguisse, aqui fala de uma busca muito intensa, mas uma busca por sabedoria. A importância de buscarmos sabedoria. Como falei pela manhã, eu creio que essa é uma das maiores necessidades do povo cristão dos nossos dias. Temos muitas necessidades, precisamos orar mais, isso é verdade, precisamos ler mais a Bíblia, precisamos ter mais comunhão uns com os outros, esse vai ser o tema da nossa escola dominical no domingo que vem, nos próximos 3 domingos, comunhão, isso é muito importante, mas certamente carecemos muito de sabedoria, de vivermos uma vida sábia. E a Bíblia nos deixou um livro inteiro, além de muitos outros trechos da Bíblia, mas nos deixou um livro inteiro dedicado à busca da sabedoria, que é o livro de Provérbios. E aqui no capítulo 2, eu sugiro mais uma vez que você ouça o primeiro capítulo, eu não vou ficar voltando para a gente ganhar tempo, mas aqui no capítulo 2, eu dividi também em 3 partes, assim como fiz no capítulo 1, falando primeiro da busca pela sabedoria, depois da dádiva da sabedoria e, por fim, o caminho da sabedoria. 3 coisas fáceis de você memorizar e que você pode caminhar ao longo da semana. A busca, a dádiva e o caminho, que as nossas jovens ali rapidamente já prepararam. A busca pela sabedoria, versículos 1 a 5. A dádiva da sabedoria, versículos 6 a 10. E o caminho da sabedoria, versículos 11 a 22. Voltando a dizer o que falei antes, você pode pegar esse slide que a gente vai daqui a pouquinho colocar no grupo da membresia, e o slide da parte da manhã, que eu dividi também em 3 partes, e fazer essa leitura, por exemplo, ao longo da semana, de segunda a sábado, cada dia ler um pedacinho desse, e meditar no que está ali, ou no seu culto doméstico, você lê um desses 2 capítulos. Então, essa é a divisão que veremos nessa noite. A busca, a dádiva e o caminho da sabedoria. Primeiro ponto ali, a busca pela sabedoria, versículos 1 a 5. Novamente, como falei pela manhã, você tem a imagem de um pai ensinando seu filho. Um pai que está ministrando ao filho palavras de sabedoria, algo que é tão necessário em todo o tempo, especialmente em dias confusos como o nosso. E o pai diz, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência
e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e procurar como se procuram tesouros escondidos, até aí por enquanto. Preste atenção nos verbos, como tem um crescente. Se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o seu coração, então aceitar, guardar no coração, der ouvidos e inclinar o coração, pedir inteligência, aí é um verbo aqui que não tem tanta força no português quanto no hebraico, que é esse gritar por entendimento, é você dar como se fosse um berro mesmo. Você já ouviu um berro muito alto que te assustou? É como se você estivesse assim, gritando, clamando por sabedoria. É no sentido de algo muito intenso. Assim como Mary Jones andou 40 quilômetros, é algo muito intenso, para adquirir uma Bíblia. É algo muito intenso. Você gritar, você falar, usar toda a sua força, buscando sabedoria em Deus. E ele continua, procurar como se procuram tesouros escondidos. Esse é um dos versículos que a gente está usando, que eu coloquei como tema dessa série de mensagens. Aqui é um homem como se estivesse escavando e buscando um tesouro, uma caixa de tesouro escondido. Então você está buscando, ou seja, demanda esforço. Demanda um vigor, demanda uma vontade, demanda determinação. Se você fizer tudo isso, o que vai acontecer? Vai gerando uma expectativa. Você está buscando, inclinando o coração, ouvindo, e a coisa vai aumentando. E o que vai acontecer? O versículo 5 nos revela. Então, você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Ou seja, uma promessa da parte de Deus, que aqueles que se empenham em buscar a sabedoria do alto encontrarão temor e conhecimento de Deus. Então, meu irmão, se você já quer sair, daria para a gente terminar a mensagem aqui, já tem algo para nós refletirmos ao longo de toda essa semana. Temos buscado sabedoria, temos nos empenhado, com empenho, com vigor, com ânimo, com todas as nossas forças, para buscar sabedoria em Deus, para buscar a Deus, que é uma promessa. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade, o pessoal do Ministério de Música sabe sobre isso, já conversei com o Diácono Marcos, com outros irmãos, que às vezes me dói um pouco os ouvidos quando eu vejo algumas músicas falando de promessas, mas o problema não são as promessas, que a Bíblia tem uma série de promessas. O problema é que essa palavra promessa ficou contaminada pela teologia da prosperidade. Então, quando a gente fala assim, que Deus tem uma promessa, muitos já pensam assim, então Deus vai me dar aquele carro que eu quero tanto trocar, Deus vai me dar o apartamento dos meus sonhos, Deus vai me dar a casa da praia, Deus vai me realizar tudo, Deus tem uma promessa, então vai acontecer tudo o que eu quero. E não é bem assim que funciona. Às vezes Deus nos concede coisas boas, mas às vezes não. Ou aquilo, Deus sempre nos concede coisas boas, mas às vezes aos nossos olhos não são boas. Mas às vezes Deus não nos concede aquilo que a gente gostaria. Mas isso não pode tirar do nosso coração a certeza de que há promessas sim na palavra de Deus, que Ele cumprirá, e que nem sempre tem, e muitas vezes não tem, relação com prosperidade financeira. Por exemplo, Jesus faz uma promessa em Mateus 6, quando ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas estas coisas, não é todas as coisas, ele fala todas estas coisas, que ele estava falando antes, bebida, comida e vestimenta, vos serão acrescentadas. Basta cada dia o seu próprio mal. Então é uma promessa de Cristo. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele vai garantir a sua provisão. Talvez você não beba os sucos maravilhosos lá da Serra Gaúcha que você gosta de beber. Talvez você não coma a picanha que foi prometida que você achou que ia comer. Talvez você não more no palácio que você acharia que você deveria morar. Mas vestimenta, comida e bebida, Deus promete que proverá. Então há promessas da parte de Deus. Não há problema disso, desde que você entenda o que é promessa de Deus. É que é uma promessa. Se você aceitar as palavras, se você guardar no coração os mandamentos, se você der ouvidos, inclinar o coração, pedir inteligência, gritar por entendimento, buscar a sabedoria e procurar como se procuram, essa imagem tão forte, tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. A gente vai ver que essas divisões que eu fiz sempre tem uma ênfase nos versículos finais. Então, se você ao longo da semana quiser reler e estudar essas divisões que eu estou propondo, lembre-se que no final de cada parte ali você encontra o ensino central do que você está vendo nessa parte. Então, o ensino central aqui é que você buscando, ou a consequência principal de você buscar a Deus com intensidade, gritando, se esforçando, é que você vai entender o temor do Senhor e encontrar o conhecimento de Deus. Mas não para por aí, entramos no segundo ponto, a dádiva. Porque se parasse por aqui já seria muito bom, mas há algo muito superior, muito maior, há um descortinar do proverbista aqui, a partir do versículo 6, pois ele diz assim,
porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então ele está falando o seguinte, ó, você vai buscar, vai encontrar, mas saiba que isso procede do Senhor. Ele, versículo 7, reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Há uma promessa de cuidado, de proteção de Deus, de sabedoria verdadeira, de escudo para os que andam com integridade, de Deus da sabedoria e vem seu entendimento. Então eu te pergunto, mas afinal de contas, a sabedoria vem de Deus ou vem da minha busca? Eu vou encontrar sabedoria se eu buscar, como eu falei ali no primeiro ponto, com força, com vigor, com gana, como alguém que está procurando tesouros no campo, ou eu vou encontrar se Deus simplesmente me der? As duas coisas. E aí é um mistério que muita gente não gosta de entender. Mas peraí, eu não estou entendendo. Ou trazendo para a discussão teológica. Deus é soberano ou o homem é responsável? Os dois. Deus é soberano e o homem é responsável. Deus continua sendo soberano e o homem continua sendo responsável pelas suas ações. Afinal, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E Deus é um ser livre, um ser responsável, um ser que tem caráter, um bom caráter, maravilhoso, santo, e Ele espera que nós, como seus servos também, sejamos livres, responsáveis pelas nossas ações, mas Ele não abre mão da sua soberania. Então você vai, mas isso é complicado, é difícil de entender. Quanta coisa na nossa vida você não entende? Você sabe de onde vem a blusa que você está usando? Não estou falando da loja, não. Eu sei de onde vem a loja da blusa que eu estou usando, mas eu não faço ideia quem colheu o algodão, quem fiou a blusa. A gente não sabe nem a origem da roupa que está sobre o nosso corpo. Vocês que usam óculos, e daqui a pouco vou me unir a vocês, provavelmente você não sabe quem desenhou a armação do seu óculos, Silvia, sabe? Qual o nome da pessoa que fez? Ou onde é a fábrica da lente do seu óculos, você sabe, Silvia? Então, em curtas palavras, você não sabe nem de onde vem a roupa que você está vestindo. Quem fez o óculos está no seu rosto. Você quer saber entender as coisas de Deus em profundidade? A gente entende até onde Deus permite que a gente entenda. Então, Deus continua sendo soberano e o homem continua sendo responsável. Então, você tem que buscar sim. Como eu falei de manhã, eu aprendi isso com o pastor Marcelo Maia da Catedral, a graça é o oposto do mérito, não do esforço. Ao dizer que somos salvos pela graça, estamos anulando o mérito. Eu não tenho mérito nenhum na salvação, mas não estou anulando o meu esforço como cristão para glorificar a Deus. Então, a sabedoria é algo que deve ser buscado, e a sabedoria é algo que é uma dádiva do Senhor, as duas coisas. Não há contradição nisso. Há uma dificuldade, ou até mesmo um mistério até certo ponto. Mas a bênção de Deus repousa sobre aqueles que o buscam, e Deus nos move a buscá-lo, porque Ele é um Deus bom e soberano. Mas seguindo aqui, versículo 9. E aí chega no coração dessa parte da dádiva, que eu acho fantástico isso aqui. Eu espero que isso fique bem marcado no seu coração, especialmente o versículo 10. Mas olha o que diz o 9 e o 10. Então, você entenderá. Leia comigo o versículo 9. Então, você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Continue. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Irmãos, o livro de Provérbios é fantástico, ele é fascinante. Tem maravilhas ao longo de todo ele. E eu fiquei fascinado, já tendo lido Provérbios algumas vezes, talvez várias, e olhar para esses versículos esses dias com uma atenção especial. Porque o mistério de uma vida, ou o grande destaque, o grande bom, o agradável de uma vida sábia, não é você ter tudo o que você quer, nem ter a aprovação de todos, mas você ter a sabedoria no seu coração, você ter o entendimento na sua mente. E é exatamente que ele fala isso. Se você buscar a Deus com tudo que você tem, e receber a dádiva que Deus dá como sabedoria, você entenderá justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. E a sabedoria vai entrar no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. Eu falei de manhã que Agostinho de Hipona, o grande teólogo lá do 5º século da história da igreja, um dos maiores, das mentes mais brilhantes da história da igreja cristã, embora tenha desenvolvido doutrinas que a igreja católica se vale, que nós discordamos, mas muitas doutrinas boas e pensamentos fantásticos Agostinho de Hipona desenvolveu, ele falou o seguinte: ame a Deus e faça o que você quiser.
Se você ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento, se você de fato ama a Deus, pode fazer o que você quiser. Porque quando você ama de fato uma pessoa, você não vai querer desonrá-la, não vai querer desagradá-la. Então você vai fazer aquilo que é bom, justo e correto. A sabedoria vai entrar no seu coração e o conhecimento será agradável. Essa é a questão. As coisas que glorificam a Deus se tornam agradáveis a nós. Então não se torna difícil fazer aquilo que glorifica a Deus, porque a minha alma tem prazer nisso. E esse que é o grande mistério das pessoas que, eu creio, vivem na presença do Senhor constantemente. Sabe aquela pessoa que você olha assim e fala, não acredito que essa irmã pequenininha tem tanto problema e está sempre tão alegre. Evangelizando a Deus, torto e a direito. Eu não acredito que esse irmão, com todas as lutas e desafios que eu sei que ele passa, ele está tão confiante no Senhor. O que acontece com essas pessoas? Já teve alguém assim que te deu de ser tão crente, tão piedoso, tão confiante em Deus, te dá nervoso? Fala, meu Deus, como é que essa pessoa é desse jeito? Muitas vezes é porque a sabedoria, a equidade, o juízo, a justiça, o conhecimento entrou no coração e se tornou agradável à alma. Como é que essa pessoa gosta tanto de ler a Bíblia, gosta tanto de orar, gosta tanto de estar na igreja, gosta tanto de servir ao Senhor e aos irmãos? Como é que isso acontece? Porque ela tem prazer nisso. E quando a gente tem prazer em alguma coisa, tudo se torna mais fácil. Não é assim quando a gente está no início do namoro? E a gente tem que... Eu não posso falar muito porque a gente sempre morou perto, né? Mas tem gente que vai visitar a namorada longe. O pastor Roberto sempre fala que morava na Taquara e ia visitar a irmã Lúcia lá em Sulacap de ônibus. Pegava duas condições, que na verdade era em Realengo. Então tinha que pegar o 754 até Sulacap e pegar uma outra condição para Realengo. Ou ir andando. Você faz um esforço porque você ama estar com aquela pessoa. Eu ia do Pichincha para Freguesia e não vale. Isso não vale, né? Mas um esforço porque você quer agradar a pessoa amada. Então quando você ama a Deus, a sabedoria entra no seu coração e o conhecimento na sua alma, e você passa a amar as coisas que Deus ama. Não é à toa que o salmista, no Salmo 37, Davi fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Por quê? Porque você se agradando de Deus, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração que estarão alinhados com os desejos de Deus. Versículo 4, no versículo 5 ele fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se você ama a Deus, se você se agrada de Deus, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração e vai ser mais fácil você entregar teus caminhos ao Senhor, confiar nele, certo que Ele fará o restante. Então, meus irmãos, não há contradição. Para você ver um exemplo bíblico de que não há contradição entre esforço e dádiva, mas o que acontece é que a gente busca e Deus nos dá prazer nas coisas do alto, a gente busca com intensidade e Deus nos dá mais alegria na sua presença, está numa fala do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo. Volte lá, vá lá em 2 Timóteo. Capítulo 2. Segunda Timóteo 2. Paulo faz três ilustrações muito inteligentes, muito interessantes, muito sábias, aqui em 2 Timóteo 2. Talvez você já tenha ouvido. 2 Timóteo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que recrutou. Então, a primeira imagem do soldado. Temos militares aqui essa noite. Ele sabe que se ele está numa missão, ele tem que cumprir as ordens do comandante. Ou se ele é o comandante, a tropa tem que cumprir as suas missões. Então, ele está focado em agradar aquele que está no comando. Versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. A gente sabe, o futebol hoje se tornou uma febre, o pessoal acompanha muito futebol e outros esportes. Mas, se o jogador tirar a camisa depois do gol, é cartão, né? Se tiver um cartão vermelho, mesmo que seja na final da Libertadores, como uma figura do meu time fez na Libertadores 23, vai tomar cartão vermelho. O cara tomou um cartão vermelho na final porque tirou a camisa. É para ser estudado. Mas o time ainda conseguiu ganhar com tudo isso. Mas existem regras. Às vezes as regras parecem não funcionar muito, não. Ou não funciona muito para um time, funciona mais para o outro, mas esse é outro assunto. Não vamos falar sobre isso. Mas tem regras. O atleta tem que seguir as regras. E o terceiro exemplo, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, o lavrador trabalha, ele deve ser beneficiado com o fruto do seu trabalho, como vocês viram muito bem, né, Gilma? Lá na Bahia. Mas olha o que ele diz no versículo 7. Pense bem
no que acabo de dizer. Pensar bem o quê? Reflita, medite, se esforce, estuda. Timóteo, leia a carta, estuda o que eu estou te falando, medita no que eu estou... Se esforça, Timóteo. Mas olha o que diz na sequência. Porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Então o que Paulo está falando para Timóteo? Medita, se esforça, estuda o que eu estou te falando. Mas quem vai estar de compreensão é o Senhor. Então é assim que funciona no reino de Deus. A gente se esforça, a gente busca, mas a gente reconhece que essa busca vem por motivação do próprio Deus e que é Ele que nos dá entendimento em todas as coisas. Voltando lá para Provérbios 2. Então reflita nesse texto tão precioso. Se a sabedoria entrar no seu coração e for agradável à sua alma, será muito mais fácil viver uma vida sábia. Porque o risco de pregar uma série sobre provérbios é gerar um monte de gente legalista. Então vou fazer tudo certo para não me dar mal. E o cara acha que está arrebentando porque está fazendo as coisas certas, mas com o coração no lugar errado. Mas quando o conhecimento é agradável à sua alma, você deixa de fazer as coisas certas, porque você sabe que é certo, para fazer as coisas certas, porque você sabe que é certo e porque você ama agradar aquele que estabeleceu o que é certo. O conhecimento vem ao seu coração, não sem dificuldade. Tem hora que fazer a coisa certa é difícil, mas quando você ama, tudo é mais fácil. Então a sabedoria vai entrar no seu coração e o conhecimento na sua alma. E o terceiro e último ponto, o caminho. Então a busca a sabedoria com tudo que você tem. Ensine seu filho a buscar essa sabedoria. Reconheça que é dádiva do Senhor quando essa sabedoria deixa de ser só uma letra impressa num papel e se torna verdade na tábua do nosso coração. É Deus que concede essa dádiva. Mas e o caminho? O que ele propõe aqui? Versículos 11 a 22. O caminho da sabedoria. Aí ele começa a falar, o autor, sobre o que a sabedoria faz com aqueles que amam a sabedoria e buscam viver nos seus caminhos, nas suas veredas. Versículo 12. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. Então, primeiro benefício, o caminho da sabedoria te livra do caminho da insensatez. Eu falava de manhã que quantos exemplos a gente tem disso na nossa cidade do Rio de Janeiro? Quantos jovens têm morrido ao se associar a facções criminosas? Muitos. E como isso cresceu muito na nossa região, a gente tem visto isso muito de perto. Quantos aqui conhecem mães, avós, pais, tios que choraram a perda de um jovem adolescente ou na flor da sua juventude porque seguiu caminhos tortuosos e encontrou a morte? Isso já está alertado para nós aqui nas antigas letras do livro de Provérbios. Então a sabedoria vai te livrar de caminhos de morte, de caminhos tortuosos. Mas o texto segue, versículo 16. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, uma figura que aparece muito aqui ao longo do livro de Provérbios. Da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. A mulher adúltera, a mulher que deixa o seu compromisso marital para se envolver com alguém que não seu marido. Versículo 18. Porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Um alerta muito sério. E muito atual também. Porque se vivemos épocas em que o crime tem crescido muito na nossa região e no nosso país como um todo, a imoralidade também não é de hoje. E aí, se você quiser ouvir mais sobre isso, eu falei sobre isso no início da mensagem da manhã, como a nossa sociedade está imoral. Então, hoje em dia, há muita sensualidade, muito erotismo e muitos convites para o homem ceder à tentação da mulher imoral e a mulher do homem imoral também. E devemos ter cuidado. O caminho de sabedoria, o amor à sabedoria, vai nos livrar desse caminho de morte. E você pode encontrar ao descer essas escadas, porque não é nada difícil. Homens encontrarem mulheres imorais, mulheres adúlteras e mulheres também. Embora o texto fale só de mulheres, é o risco para o homem, mas quantas mulheres hoje não são assediadas e não são tentadas até mesmo ao adultério? Cuidado, a sabedoria vai te livrar desse caminho de morte. E o terceiro caminho que aparece aqui, a partir do versículo 20. O primeiro, o mau caminho, o caminho daqueles que se desviam da vereda da retidão para andarem pelas trevas. O segundo, da mulher adúltera. E o terceiro, o caminho para onde a sabedoria nos leva. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Irmãos, hoje em dia é difícil usar essa expressão, né? Era muito comum antigamente. Fulano é um homem de bem.
fulano é uma boa pessoa. Hoje em dia, cada um sabe o que é o seu bem, cada um faz o que quer, e não se usa muito essa expressão, mas na Bíblia está aqui, ó, você vai seguir o caminho dos homens de bem. Então, há um caminho de homens de bem que ainda existe hoje, e Deus nos chama a caminhar nele, e a sabedoria vai nos levar para esse caminho. Não para o caminho do adultério, não para o caminho da imoralidade sexual, nem para o caminho daqueles que caminham em trevas. E aí o versículo 21 diz, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os infiéis serão dela arrancados. De novo, Provérbios termina, como você vê muito ao longo do livro de Provérbios, fazendo uma comparação entre o justo, aquele que busca ser fiel a Deus, que busca uma vida sábia, e aquele que não busca, aquele que encontra as trevas. Então, o final da primeira parte, a busca, versículo 5. Se você buscar com tudo que você tem, gritar por entendimento, por sabedoria, você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Final da segunda parte, a dádiva, aqui nos versículos 9 e 10. Você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Só uma observação. Hoje em dia a gente vive num tempo de tanto relativismo, que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua justiça, mas diante de Deus não é assim. Deus estabelece o que é justo, Deus estabelece a equidade, Deus estabelece o juízo, como foi e continua sendo. E o versículo 10, a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. E por fim, terceira parte, o caminho. Os 2 versículos finais do capítulo 2. Os retos habitarão a terra. De novo, uma promessa para aqueles que vivem uma vida reta. E os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Uma observação importante, irmãos. A gente precisa ler o livro de Provérbios à luz dos outros livros sapienciais ou de sabedoria das Escrituras. Que quais são? Qual o primeiro deles? Primeiro livro de sabedoria, antes de Salmos ainda? Jó. E por que é importante ler Provérbios à luz de Jó? E de Salmos e de Eclesiastes e Cantares? Porque Provérbios nos mostra a bênção que reside na vida do justo. Mas Jó nos mostra que mesmo o justo passa por aflição. Salmos nos mostra como o justo que busca Deus deve buscar o seu Deus em oração e apresentar tudo diante dele. Mas Eclesiastes nos mostra como muitas vezes a vida não tem sentido. E Cantares exalta o amor conjugal, até mesmo erótico, entre um homem e uma mulher. Então, esse pacotinho é muito importante. Então, precisamos ler Provérbios lembrando dos Salmos de Lamentos, que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente imagina. Porque muitas vezes você pensa assim, então tá bom, vou fazer isso tudo certo, minha vida só vai dar certo. Que é o com alguns autores que você encontra por aí, dizem os 7 segredos da riqueza segundo Provérbios, 35, 30 soluções para você ser rico, prosperando com Provérbios. Há ensinos práticos aqui, mas não são promessas infalíveis, embora a palavra de Deus seja infalível, mas são princípios práticos, que às vezes por conta das circunstâncias podem parecer que não estão dando certo, mas é pela situação caída que a gente tem. Jó era um homem justo, reto, íntegro, que se desviava do mal. Quem falou isso dele foi o próprio Senhor, passou por aquilo tudo. Ele não era o justo como Provérbios? Então Provérbios está falho? Não. Só que Provérbios te dá um panorama geral de uma vida sábia, que por vezes é perturbada por um mundo conturbado que é no qual nós vivemos. Ah, mas por que você está falando isso? A Bíblia mostra isso? Mostra. Porque existe Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Esse pacotinho precisa caminhar bem junto, para a gente entender a dinâmica da vida. A vida ela é muito mais complexa do que nos parece. Isso aqui é muito verdadeiro, mas por vezes vão surgir percalços que você vai sair de Provérbios e vai se ver dentro do livro de Jó. E aí vai voltar para o livro de Salmos para orar um salmo de lamento. Ou vai cair no livro de Eclesiastes e vai pensar, meu Deus, como essa vida é sem sentido, como tudo é vaidade, como tudo passa. Ou vai estar vivendo um amor romântico com a sua amada esposa, com seu marido, alegria do amor conjugal, lá de Cânticos, que também não é um livro perfeito. Cânticos capítulo 5 mostra o momento que o marido quis entrar, a mulher não abriu a porta, e ele foi embora, parece que é um sonho que ela teve, mas que já nos dá um contorno de que, mesmo aquela vida tão romântica, tão bela, do livro de Cantares, também tem uma notinha ali de desajuste no relacionamento conjugal, que também acontece com todo mundo. Todo casal tem algum desajuste, maior ou menor, num momento mais ou menos, mas é a vida nesse mundo caído em que nós vivemos. Mas vale a pena buscar sabedoria. Vale a pena ter uma vida intensa. Pedir a Deus que nos livre de passar pelos momentos que Jó passou. Acho que nenhum de nós passou, nem vai passar por aquilo. Mas saber que por vezes a
a dificuldade virá sobre nós. Nós devemos continuar vivendo uma vida sábia e orando ao Senhor como o livro de Salmos nos ensina. Entendendo que a vida é mais complexa, e às vezes parece até sem sentido, como Eclesiastes nos ensina. E vivendo as coisas boas da vida e as dificuldades também do relacionamento conjugal, como nos ensina o livro de Cânticos. Mas, irmãos, há um problema que Provérbios não resolve. Porque por mais sábia que seja a sua vida, por mais correto que sejam os seus caminhos, por mais íntegro que sejam os seus passos, você um dia vai prestar contas a um Deus que não tem uma falha. A um Deus que é totalmente justo, totalmente íntegro, totalmente correto. A um Deus que não tem sombra de variação. A um Deus que é imutável, a um Deus que é santo, santo, santo. A um Deus, como cantamos também essa noite com o André, é maravilhoso estar na sua presença. Um dia cada um de nós estará diante desse Deus. E por melhores que sejam os nossos atos, podem ser louváveis, nobres, mas não serão suficientes. Porque o problema não é a nossa bondade ou a nossa tentativa de sermos bons, ou a nossa integridade. O problema é a santidade de Deus. Porque se você... temos um boleiro aqui, Paulinho, temos um profissional de cozinha aqui, o Robson. Se eu for fazer um bolo na minha casa, pode ser que a minha família ache bom, ou não muito, ou queira me agradar. Mas aí se eu chegar aqui com o meu bolo e chegar o Paulinho com o bolo dele, ou se a gente se arriscar de fazer um nhoque e chegar o Robson com o nhoque dele, vai ficar complicado para mim. Né, Robson? Porque ele já fez nhoque e eu comi, é muito bom. Porque o padrão é muito alto. O bolinho de pote do Paulinho, o padrão é muito alto. O nhoque do Robson, o padrão é muito alto. Então é melhor ficar com a minha tapioca, com a minha crepioca, fritar meu bifinho lá e vida que segue. Porque é um padrão muito elevado, irmãos. Esse bolinho famoso do Paulinho é outro patamar. Deus está em outro patamar. Então, por mais que você se esforce para fazer um bolo gostoso, para fazer um nhoque saboroso, eu nem falei da Silva, a Silva está na minha frente, eu olho para trás, falando da Silva, então, aquela sobrecoxa que você fez foi no almoço aqui. É melhor eu fritar meu peito de frango e ficar quieto lá com um limãozinho, não vou tentar competir com... Comeu hoje, né? Já me deu até água na boca. Se eu tiver que fritar um peito de frango, vou me dar por satisfeito, mas se for comer a sobrecoxa da Silva, é outro patamar. Então, Deus está em outro patamar. Então, mais que você se esforce, a gente não conseguiria ter uma vida suficientemente agradável a Deus. Então, a gente precisava que alguém intervisse por nós. E você sabe quem interviu? Cristo nosso Senhor. Isso está muito claro em Efésios capítulo 2. Porque por mais que você se esforce, meu irmão, você não ia ser suficiente. Eu também não, minha esposa também não, meus filhos, por mais maravilhosos que sejam para mim, também não. E por mais pecadores que sejam também, que inclusive o menorzinho também está ficando brabo, tudo pecador. Mas por quê? Mãe pecadora, pai pecador, filho pecador, não tem jeito. Por mais bonitinho que seja, tira alguma coisa que ele quer para tu ver o bonitinho como fica. Somos pecadores, o padrão de Deus é muito alto. Mas aqui em Efésios capítulo 2, a palavra de Deus nos diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então entre eles também nós, todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esse era eu, era você, mortos em nossos delitos e pecados. Mas, continua Paulo, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu. Não nos negociou e falou assim, faz tudo certo que eu te dou uma forcinha aí. Vou te dar um empurrãozinho. Faz tudo certo que eu vou ficar olhando, aí eu vou te abençoar. Não. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos deu, ou seja, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça
Vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então não tinha como a gente salvar um morto. Não, eu aprendi isso com John Stott, lendo o comentário dele de Efésios há uns 20 anos atrás. Um morto não pode fazer com que ele volte à vida. Um morto, você não pode chegar num sepultamento e o morto falar assim, decidi voltar a viver, tudo bem, tira essas flores aqui que eu vou voltar para casa. Um morto não pode decidir a voltar à vida por si mesmo. Ele precisa que alguém dê vida a ele vindo de fora. E é isso que Deus nos faz pela graça, para que não haja mérito nenhum em nós. Então, ao buscarmos sabedoria, ao buscarmos entendimento, entendamos que é Deus que concede por sua graça. Mas então vamos viver de qualquer jeito? É Deus que faz mesmo? O versículo 10 responde. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então somos salvos pela graça, mediante a fé, mérito nenhum nosso, mas para boas obras, para uma vida sábia. Então as boas obras não são suficientes para nos salvar, que a gente sempre ficaria num patamar muito abaixo do que Deus requer. Precisaria de alguém perfeito, esse alguém perfeito veio Jesus Cristo. Pela fé nós cremos nele. E aí, agora que fomos salvos, não pelas obras, mas pela fé, manifestamos uma vida de obras para glorificar aquele em quem nós temos fé. Parece complicado, mas não é não. A obra não me salva. A obra mostra quem me salvou. E por ele ter me salvado, eu vivo obras que glorifiquem o seu nome, uma vida sábia para a honra e glória do nome do nosso Deus. Isso eu achei ilustrado no exemplo de Mary Jones. Por quê? Mary Jones é um exemplo muito marcante de uma criança, depois uma jovem, que trabalhou 6 anos, juntou dinheiro, andou 40 quilômetros para pegar a Bíblia, mas ela teve um problema. Porque quando ela chegou lá, a Bíblia não estava disponível para ela. Naquela época era difícil ter uma Bíblia. Então ela chegou lá e começou a chorar. Ficou muito entristecida porque ela fez tudo aquilo, 6 anos de trabalho, 40 quilômetros de caminhada a pé e parece que descalça. E chegou lá, a Bíblia não estava pronta para ela. Mas houve um agente de graça. O pastor que ela foi visitar decidiu, por misericórdia, passar a Bíblia que era dele, ou de uma outra pessoa, acho que era de outra pessoa, para dela. Ele deve ter se arrumado depois com outra pessoa para resolver. Mas aí a gente vê na vida de Mary Jones esse esforço e essa graça. Ela se esforçou, mas não era suficiente. Ela não teria a Bíblia, mesmo tendo dinheiro e tendo ido até lá. Mas alguém manifestou graça. Um representante do Deus da graça manifestou graça e ela pôde acessar a sua Bíblia. Deus continua agindo com graça. E devemos viver para a glória e nos esforçar para glorificar a Deus. Com a sua vida, com o seu testemunho, buscando a Deus, recebendo a dádiva da sabedoria, andando num caminho sábio, servindo aos irmãos, se esforçando para o ministério. Isso é uma coisa que a gente precisa se esforçar, irmãos, é para servir a igreja, servir aos irmãos. Eu exerço liderança há quase 20 anos. Nunca, mas assim, em 1 mês, 2 meses, não, 10 dias, não, 1 semana, não, nunca. Em 20 anos foi fácil. Em 2027, completa 20 anos que eu exerço liderança ininterrupta na igreja. Liderança de jovens, liderança de escola dominical, liderança de ministério de música, liderança por 7 anos de todos os jovens da denominação e há quase 7 anos liderando aqui o Anil. Nunca foi fácil. Teve 1 mês, 2 semanas, 3 dias, não. Sempre foi desafiador. Sempre demanda muito. E mormente mais do que eu entendo ser capaz de suprir. Mas a gente vai na fonte que é estude toda a bênção e ele nos supre para que a obra avance. Então não pense que você não vai ter que se esforçar se você quer se dedicar ao ministério. E se você quiser se dedicar mais, você vai ter que se esforçar mais. Que é o que muito foi dado, muito será cobrado. Lucas 12, 48, palavras do Senhor. Mas vale a pena, irmão. Enquanto você se esforça e busca honrar ao Senhor com a sua vida, com o seu serviço, Deus enche seu coração de alegria e da gratificação de viver para a glória dele. Vamos participar da ceia do Senhor. Que você possa refletir nesse momento. Eu tenho vivido uma vida sábia? Eu tenho vivido uma vida que glorifica o Senhor? Ou eu tenho me deixado levar pela maré das dificuldades ou da complacência? Como tem sido a sua vida? Faça essa reflexão.